Olá a todos os estudantes, está começando aí mais uma aula aqui, mais uma conversa sobre eficiência energética. Eu sou o professor Magno. Vamos tocar aí então eficiência energética já chegando na reta final. Olha só o que a gente trouxe aí para você. Primeiro fazer aquela apanhada geral aí, olha só, eficiência energética, nós estamos na atividade 4. O que temos e o que queremos é a aula de hoje. Olha só, o aprofundamento ciência em ação. Unidade curricular, projeto Casa Sustentável e componente curricular Eficiência Energética aqui comigo. Alguns lembretezinhos, né, que se fazem necessários aí, a gente tem feito isso daí. As aulas do Centro de Mídias podem apoiar o seu desenvolvimento escolar e a gente então dá essa sugestão de você elaborar uma rotina de acompanhamento das aulas do componente Eficiência Energética, fazendo anotações em seu diário de bordo, é isso mesmo. Aqui a gente tem adotado já algumas aulas, o quê? A gente tem feito aqui um modelo de aula que dá para você transferir mais ou menos aí na forma de um relatório, né? E aí nesse relatório você vai colocando ali, pode começar com o início lá, colocando o título da aula, a data de execução, enfim, qual é o título que você quer colocar algumas palavras-chave, colocar aí alguns pontos importantes, a gente vai acrescentar, hoje tem cálculo a fazer, é isso daí mesmo, e também não vai esquecer, a gente tem as tarefas que ficam também disponíveis para você, periodicamente elas são atualizadas, confere lá, siga também as orientações que a gente dá durante a aula, para a gente dar o encaminhamento aí também das aulas futuras, tá legal? E também não vai esquecer, volta aqui comigo, a gente sempre coloca isso, faz a avaliação da aula que vai aparecer para você aqui, ó, com o QR Code, com o link, para você dizer aí o que você achou da aula, dar suas sugestões, fazer as críticas, enfim, lá, está aparecendo aí para você. Bom, hoje aqui o nosso objetivo vem na sequência aí, justamente de aprofundar as habilidades relacionadas aí à formação geral básica, né? Onde você tem a das ciências da natureza e suas tecnologias 101, tem a 307, tem também a das ciências da natureza e as suas tecnologias 10, que a gente inclui aí em dois, digamos assim, dois eixos, né? Primeiro, da capacidade empreendedora e também daquela questão de aprender a fazer uma pesquisa, principalmente com uma bibliografia, com uma pesquisa bibliográfica de qualidade, sabendo ali selecionar de onde é que a gente tira as informações. Bom, voltando lá para o objetivo, aqui a gente está num objetivo que já tem uma duração de algumas aulas, da concepção do nosso protótipo, envolvendo escalas e valores a considerar. Mas aí nessa questão dos valores a considerar, a gente está preocupado basicamente com aqueles cálculos que nós estamos fazendo aí para a iluminação da nossa casa sustentável, não é verdade? Então é isso que a gente vai trazer aqui à luz, digamos assim. Já temos algumas coisas aí levantadas, sistematizadas e tudo mais, mas hoje nós vamos fazer uma problematização aí que é extremamente relevante, veja só. Primeiro, vamos apresentar o que a gente tem mais ou menos aí sistematizado, já num comparativo. A gente viu na lâmpada incandescente de filamento, que é aquela que, lembra que eu falei para vocês que a grande parte da energia radiante de uma lâmpada incandescente, ela acaba dispersando mais calor do que luz. Medindo, aí os fabricantes colocam isso na embalagem, a gente tem um fluxo luminoso em lumens de 864 e uma iluminância de 200 lux. Já se você pegar, né, uma fluorescente compacta, também que a gente conhece e chama de lâmpada eletrônica, né? A gente tem um fluxo luminoso também parecido ali, 850 lumens, e uma iluminância de 120. Mas é uma lâmpada fluorescente de 15 watts contra uma incandescente de 60. Então nós temos aí uma economia considerável na nossa conta de luz, na sua eficiência energética, não é verdade? Bom, isso sem contar a lâmpada de LED que oferece, a lâmpada de LED oferece aí um fluxo luminoso na caixinha lá, ela vem com um valor variável, é claro, porque depende do número de LEDs que está lá, mas a gente tem aí numa embalagem marcando 900 lumens com uma iluminância de 315. É quem está na ponta aí de
em termos de eficiência energética, pela quantidade de lumens e pela quantidade de lux também. Veja só, lâmpada de LED. E a lâmpada de Moser? Bom, a gente tinha deixado até aí, até tinha destacado em vermelho, mas não precisa, não. O fluxo luminoso de uma lâmpada de Moser, medido e com as obtenções de nossas aulas anteriores que vemos trabalhando e tudo mais, 210 e 350 lumens. É pouquinho, né? E a iluminância também é um valor aí muito questionável, de 386 por 630. Enfim, a gente ficou um pouco na dúvida dessas questões, porque o meu projeto é a lâmpada de Moser e não a de LED e não a de incandescente, mas a gente pode fazer uma mista, e aí a gente já fez aqui algumas colocações. Se você sacou, a gente está dando a sugestão aí de você usar durante o dia a lâmpada de Moser e à noite fazer uma opção aí de talvez usar uma lâmpada econômica. Qual que é econômica? A lâmpada de LED. Muito bem. Mas o que queremos fazer com a luz? Esse que é o ponto, esse é o problema a resolver. A gente quer, por meio da refração, fenômeno, a gente quer que a luz do sol entre pela garrafa, sofra a refração, mas numa condição especial de reflexão total. Volta para mim aqui, por favor, ó, de que a luz incidindo na garrafa, é claro que, sofrendo o fenômeno da refração, ela vai sofrer mesmo porque aqui dentro tem água, água com cloro, a gente já viu isso, mas eu quero que essa refração jogue a luz por toda a extensão da garrafa e também aqui pelo fundo, para poder iluminar minha casa por dentro. E aí, esse fenômeno da refração, ele está direcionado, volta na tela lá de novo, por uma luz laser, para indicar o que a gente quer fazer, mas aí surgiu um problema. Uma garrafa dessa PET que está aparecendo aí para você, na tela, tem um diâmetro de 10 centímetros, tá bom? E aí, o que me surgiu de dúvida é o seguinte: podemos considerar que a irradiação solar direta, em torno de 100 mil lux, nas condições ali atmosféricas, ideais e tudo mais, colocando algumas condições mais reais para ambientes exteriores, 40 mil lux, isso é que chega de irradiação solar. Como a minha garrafa tem 10 centímetros de diâmetro, corrigindo aí, ó, tem 10 centímetros de diâmetro, eu preciso de uma fenda no telhado de 10 centímetros para encaixá-la. Aí, quando a gente tem o diâmetro assim, o raio é a metade, né? E aí o raio, sendo metade de 10 centímetros, deixa eu dar uma mãozinha aqui já para você, ó. Por que está aquele valor ali da frente? Aí a gente tem o seguinte, ó, 10 centímetros, eu posso transformar em metro, como é centímetro, basta que eu divida por 100. Aí eu vou ter convertido para metro. Dividir por 100, a indicação ficaria assim, ó, 10 sobre 100. Mas 10 sobre 100... né, a gente sabe, se eu cortar aqui vai dar 1/10, vai dar 0,1 e tal. Eu posso indicar isso aqui também, ó, em notação científica, que é 1 vezes 10. Como tem uma vírgula e uma casinha ali depois da vírgula, que é o 1, eu andei uma casa, então eu tenho 10 a menos 1 metro. Mas aí eu estou fazendo o quê? Eu estou convertendo o diâmetro de 10 centímetros. Como o raio é metade, é só pegar metade disso, né? A metade de 1, quanto que é? A metade de 1 não é meio? Então, a gente pode fazer assim, ó, ainda indo para o raio, né? O raio é metade de 1, ou seja, 0,5 vezes 10 a menos 1, não é verdade? E aí, 0,5 vezes 10 a menos 1, ainda dá para a gente melhorar em potência de 10 da mesma forma que eu revisei aqui para você. Ó. Uma casinha depois da vírgula, é só a gente contar ali 10 a menos 1. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1.
Nossa, Magno, quanta conta? Não, mas é conta de potência de 10. A gente está fazendo aprofundamento aqui e está fazendo uma revisãozinha com você. Acontece que 10 a menos 1, 10 a menos 1 tem a mesma base, né? Tem a potência de 10, e os expoentes estão ali, menos 1 e menos 1 é uma multiplicação, tem uma regrinha que mantém a base e soma os expoentes. Aí somando, já viu, né? Somando 10 a menos 1 com 10 a menos 1, somando dá 10 a menos 2, pronto. Aí a gente tem aqui o raio convertido em metro, primeira coisa. Aqui também tem um destaque, né? Só para a gente fazer uma graça aqui, ó. A gente falou que é 40 mil lux, eu coloquei K, que corresponde a 1000, 40 mil lux, e 100 mil lux, que eu coloquei aqui também, 100 K lux, né? Olha lá, para fazer uma graça aí, gastar um pouquinho aqui, fazer o devido aprofundamento dos conhecimentos que a gente deve ter também em matemática para fazer cálculo, é isso daí. Bom, mas mãos ao cálculo. O que eu estou propondo para você? É o seguinte, tem a iluminação direta do sol, tem o diâmetro lá que eu vou abrir no telhado para colocar a garrafa PET. Mas espera aí, eu pensei no seguinte, olha lá o telhado. O diâmetro é 10 centímetros. Então, se eu pensar aqui, ó, que esse diâmetro aqui é 10 centímetros e o raio, é a metade dele, né? Eu posso escrever aqui que o raio é quanto mesmo? 5 vezes 10 a menos 2 metros. Não é isso que deu? Vamos conferir? Olha lá, 5 vezes 2, 5 vezes 10 a menos 2 é o raio que eu encontrei. Muito bem, vamos lá. Aí eu estou pensando o seguinte, a luz incidindo, sem garrafa nenhuma, tá bom, galera? Incidindo aqui direto, vamos fazer uma iluminação aqui artificial, ó. Incidindo aqui direto, passando por esse furo, me dá quanto de eficiência energética? Quantos lux? Quantos lumens? Porque eu estou pensando o seguinte, será que só a abertura já não é suficiente para iluminar minha casa por dentro? Boa pergunta. Vamos aos cálculos então. Mas como é que a gente vai calcular isso, Magno? Bom, a gente tem uma ideia aqui. Primeiro, olha só, eu tenho a considerar aqui quanto que chega de luz? 40 mil e 100 mil. Vou fazer os cálculos com essa base aí, é isso mesmo. Aonde? Aqui nessa entrada de fenda. Então, mãos ao cálculo, vamos lá. Aqui então eu tenho representado a fenda, vou fazer aqui então valer o raio de 5 vezes 10 a menos 2 metros e vou precisar aí dessa área de abertura aqui. Você sabe como é que calcula aí essa área, né? Essa área do círculo que a gente vai fazer aí, ela tem uma formulinha, né? Eu vou anotar aqui no cantinho, ó. A área do círculo é, vou chamar de S, tá bom? Ó, a área do círculo é π, aquele número π, vezes o raio ao quadrado. E aí a gente pode fazer tranquilamente. Essa área aqui calculando, né, vai dar quanto, hein? Vai dar π, que é 3,14, eu vou considerar, vezes esse raio aí, que é de 5 vezes 10 a menos 2. Ao quadrado. E aí tem uma regrinha também, nossa, quanta regra, Magno. Os cálculos, né, que a gente precisa aí. Quando você tem aqui uma potência de uma potência, ou quando melhor, você tem aqui dois números, né, elevado ao quadrado. Todo mundo tem que ser elevado ao quadrado. Aqui, ó, é 5, então tá fácil. 5 ao quadrado vai dar 25. Mas a potência também, que eu estou te falando, ó, de uma potência, tem uma regrinha que é manter a base e somar os expoentes. Bom, no que a gente tem aí de definição de elevar ao quadrado, eu também posso fazer assim, ó, 10 a menos 2 ao quadrado é 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2. Posso usar a regrinha, mas posso fazer assim também. Mas por que, Magno? Olha, porque eu visualizei aqui uma coisa bacana, ó. Você tem aqui 25 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 0,25 vezes 10 a menos 2, ó. E vezes π também.
né? Isso aqui é a minha área. Mas esse 0,25 aqui é legal porque ele representa também 1/4, né, na forma de fração. E isso vai servir muito para mim a hora que eu fizer ali os cálculos, vai facilitar as minhas contas. Então, S agora então vai ficar π vezes 0,25, que eu vou escrever 1/4, né? Então vai ficar π vezes 1/4 vai dar π sobre 4, né? Π vezes 1/4 vai dar 1/4, vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Belezinha, está calculada a minha área. Então, o que eu fiz? Peguei aqui a fórmula da área, πr², elevei aqui 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Aí, ao invés de usar essa propriedade aqui que eu falei para você, de manter a base e somar os expoentes, eu deixei aqui na expressão mesmo ao quadrado, ó, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. Aí eu peguei esse 25 vezes 10 a menos 2, que é 0,25, e trouxe para a fração para ficar simplificadão assim, ó, facilitando o meu cálculo. Você pode fazer aí do jeito que você quiser, faz na calculadora aí, não tem problema. Não, olha só. Bom, agora chegou a hora de mãos ao cálculo mesmo. Então, copiou essa parte aí, gente? Sempre tem aquele negócio na sala de aula. Não, peraí, professor, que eu estou copiando. Tá, então eu vou continuar a conta daqui, ó. Agora nós vamos ao cálculo. Cálculo que eu quero fazer da luz entrando neste orifício aqui, ó. Ó, entrando aí direto, sem garrafa nenhuma. Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer de duas formas. Eu vou fazer com 40 mil e vou fazer com 100 mil. Lembra daquela formulinha que eu passei para você da luminância, que é o fluxo luminoso sobre a área? Lembra disso? Então, se eu fizer a luminância vezes a área, eu vou encontrar a quantidade de lumens. E é isso que eu quero encontrar aqui, é isso que eu quero calcular. Basta então fazer o quê? Multiplicar esse E aqui, em lux, né, pela área. E eu encontro então o fluxo luminoso. Aí eu tenho dois para resolver essa parada aí. Eu tenho o primeiro que é de 40 mil, que é o que vem do Sol, 40 mil lux, né? Contra essa área aqui que eu tenho de π sobre 4 vezes 10 a menos 2. Muito bem. Quer ver como vai facilitar a conta? Então, eu tenho o seguinte. Para calcular o meu primeiro fluxo luminoso, eu vou fazer 40 mil, que é o que a gente tinha combinado, né? Passa multiplicando aqui, ó, vezes π sobre 4 vezes 10 a menos 2. Corta, olha que maravilha, vou até mudar a cor aqui para fazer uma graça, ó. Corta 4 com 4, aqui está 10 a menos 2, corta 2 zeros aqui também. 4 dividido por 4, né, cortei aqui, vai dar 1, então esse fluxo luminoso 1 aqui vai dar, no lugar do 4, 1, 0, 0, vai dar 100 π. Ó, esse 10 a menos 2 aqui ele cortou com esses 2 zeros, e esse 4 aqui eu cortei com esse 4, sobrou só 100 π. 100 π. Lumens. E aí, se eu substituir ali por 3,14, né? Vai dar 3,14 vezes 100, vai dar 314 lumens. Pronto, já encontrei o que eu queria, que é a minha dúvida, a minha complicação que tem aí. Deu 314 lumens. Vamos ver quanto que estava na tabela que a gente viu lá? Vamos lá? Olha só. Olha só. A lâmpada de Moser, em lumens, está dando 210 a 350. Não, Magno, então você acertou a conta. Mas isso é só um buraco. Isso é só um buraco. E ainda considerando com 40 mil. E se eu considerar com 1000, vai dar mais ainda. Vamos ver quanto que vai dar isso daí? Primeiro eu vou precisar apagar isso daqui. Então, print na tela aí, vou dar um tempinho para você, põe na tela, printou a tela, e agora vamos apagar aqui, ó, que a gente vai usar agora para 100 mil, né, galera? Olha lá, ó. 100 mil. Tira aqui, beleza.
já tenho aqui a minha área, já tenho aqui o valor. Vamos substituir, então. Vou fazer com uma caneta azulzinha. Ali está com vermelha. Vou fazer com uma caneta preta, então. Agora eu vou calcular para a iluminância 2, né, que seria aí 100 mil, né? 100 mil, que é quanto vem de iluminação lá do Sol. E aí eu vou ter o fluxo 2, fluxo luminoso 2, fazendo 100 mil vezes π sobre 4 vezes 10 a menos 2. Né? Dessa formulinha que passou multiplicando, tem o fluxo luminoso aqui. Beleza. Tá. E aí? Aí eu corto esse 10 a menos 2 também, da mesma forma que eu fiz, é a mesma coisa que dividir, corta duas casas aqui, e me sobrou então 100 mil dividido por 4. 100 mil dividido por 4 vai dar 250 π. 250 π lumens. Evidentemente, esse valor aí, 250 π lumens, vai ser maior ainda do que 314. Se você fizer a conta, se a gente fizer essa conta aí em termos rápidos, aqui para a gente encontrar um valor rápido, vai dar o fluxo luminoso. Aqui eu vou mudar também, ó. Aqui eu chamei de 1, né, gente? Ó. Aqui, então, como eu estou fazendo essa segunda conta, eu vou mudar isso aqui para 2, ó. Vou mudar isso aqui para 2, ó, caprichado, ó, para 2. 2, 2 e 2. Esse valor aqui, ó, se eu calcular na calculadora, 250 vezes 3,14, vai dar 783 lumens. E aí a gente volta na tabela de novo, quer ver? Deixa eu mostrar para você lá, ó. 783 lumens deu isso daí. Né? Se eu voltar lá na tabela, dá uma olhadinha, ó. Para a lâmpada de Moser, esse valor aí de lumens já ultrapassou 350. Ou seja, está parecendo, na média aí, está parecendo que um furo no meu telhado parece que dá mais iluminação do que a garrafa. E eu volto a te falar, o que eu quero da garrafa é isso, ó. Volta aqui para mim um minutinho só, rapidão, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa, ó. O que eu quero não é só uma iluminação desse ponto aqui, ó, dessa coisa redonda aqui. Eu quero que a luz se distribua em volta aqui, ó. Aqui em volta, assim, ó. Então tem toda essa área aqui também, ó. Tipo um rótulo, né? Tem toda essa área aqui também que eu quero que a luz seja distribuída. E eu não calculei ainda, eu calculei só desse furo. E do furo já deu mais. E agora, Magno, o que a gente vai fazer? Bom, a gente pode fazer o seguinte. Como que a gente quer fazer aí? Não é só a iluminação. Nesse ponto redondo aqui, ó. O que eu quero, na verdade, é que a luz entre aqui e sofra refração e se disperse para dentro do meu ambiente, por toda essa área que tem aqui em volta, eu tenho que calcular essa área aí em volta. É isso mesmo. E aí como é que você vai fazer isso? Bom, eu abri o rótulo, ficou essa figura aqui, ó. Tá bom? Essa figura aí, eu vou considerar assim, um rótulo que tem 10 centímetros, ou melhor, transformando já em metro, tá bom, gente? 10 a menos 1. 10 a menos 1 metro. E esse comprimento aqui do círculo tem uma fórmula que é 2π vezes R. Mas, o que acontece? Eu já tenho o raio. Quanto que é o meu raio? O meu raio é 0,5. E 2 vezes 0,5 vai dar o diâmetro. Então eu já tenho o diâmetro. Quanto que é o diâmetro mesmo? Também é de 10 centímetros. Ou seja, em metro vai dar 10 a menos 1. 10 centímetros em metro. Então aqui eu já transformei em metro, já transformei em metro. Calcular a área desse retângulo aqui. Rapidão, ó. A área desse retângulo aí, que eu vou chamar de área 2,
É só fazer 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 vezes π. Ou melhor, né, se a gente quiser acertar para ficar mais bonito aí matematicamente, ó, a gente coloca o π, aqui na frente e multiplica 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1. Ah, agora sim, agora a gente pode fazer aquela continha lá, né? π vezes 10 a menos 1, 10 a menos 1, tá mesmo a base, mantém a base, soma o expoente, dá 10 a menos 2 metros quadrados é a área, né? Então veja, eu calculei a área do rótulo em função também, e para a gente somar com essa da circunferência que a gente já tem também. E aí sim vai dar cálculo bacana, ó. Mesma coisa que nós fizemos lá para fazer o cálculo, né, da iluminância, eu divido o fluxo pela área. A área eu já tenho, então é só fazer a área vezes a luminância e eu tenho o fluxo então. Só que agora eu vou encontrar o fluxo distribuído no rótulo aí, né? O rótulo imaginário, em volta da garrafa. E aí eu vou considerar, adivinha, para 40 mil lux. Eu vou fazer, essa área aqui já está calculada, eu vou fazer o fluxo luminoso 3, porque eu já estou no terceiro cálculo, 40 mil, vezes π 10 a menos 2. Π vezes 10 a menos 2. Que você já está quase acostumado, que a gente vai cortar 10 a menos 2 com 2 zeros aqui, vai ficar com 400 π lumens. Ora, 400 π lumens vai dar ainda maior do que aquele valor que a gente calculou. Sabe quanto que vai dar? 400 vezes π aí, a gente fazendo as contas vai dar 4 vezes mais do que 100, né? A gente tinha aqui 100, ó. É só multiplicar esse valor aqui por 4, né? Se eu multiplicar 628.256, vai dar isso aí, ó. O fluxo 3 vai dar, então, 1.256 lumens. Isso considerando o ambiente externo, hein? Se eu considerar, lembra, ó, eu fiz aqui a conta com 40 mil. Se eu considerar ainda 100 mil lux, vai dar um valor maior ainda. E aí como é que fica então? Então essa parada está um pouco estranha, porque assim, se eu considerar, olha só vou pegar, na pior das hipóteses, que é o fluxo luminoso aqui em volta, que deu 1.256, mostra lá para mim, por favor, ó. Mais 40 mil lux que a gente tinha feito as contas ali e deu com 40 mil lux 314 com 1.256 vai ser muito mais do que isso que está aqui na tabela, gente. Então, esse valor aí a gente vai precisar calcular. A gente vai ter que recalcular. Como é que a gente vai fazer isso? Na próxima aula a gente vai fazer uma medição com isso daí. Exatamente. E ainda tem mais um pouquinho para a gente conversar sobre cálculo, então, na próxima aula com você. É isso daí. Põe na tela lá o que a gente precisa. Olha só. Podemos considerar a irradiação solar direta com 100 mil, fizemos as contas aí e tal, chegamos à conclusão, 1.256 lumens, para distribuir idealmente. Para a gente continuar a nossa conversa, tem mais um problema ainda. Além desse, em uma garrafa que possui um volume de 2.000 centímetros cúbicos, que é 2 litros, e considerando a escala da nossa maquete, por exemplo, 1:20, ou seja, cada 1 centímetro equivale a 20 centímetros do real, qual é o volume da garrafa da maquete seguindo essa mesma proporcionalidade? Ou seja, quanto que eu tenho que reduzir aí a garrafa? Eu tenho uma de 2 litros, aí vou fazendo uma escala menor, quanto que eu tenho que reduzir?
Desafio para você na próxima aula. Hoje a gente vai ficando por aqui. Não vai esquecer de avaliar a nossa aula também. Até a próxima com mais contas aí. É isso daí.